Essa pessoa que está aparecendo agora é um estudante de cultura racional, é um grande pioneiro da época do Retiro Racional, do início das obras, e chama-se Olavo, muito conhecido também como Kung Fu, que vai falar um pouquinho do que aconteceu no Retiro Racional, do que aconteceu na vida dele, de como ele conheceu o seu Manuel Jacinto Coelho e das provas e comprovações que foram acontecendo durante a sua vida. Com vocês, Olavo. Bom, no dia 25 de agosto, por volta de 2 horas da madrugada, eu chegando em casa, estavam 3 rapazes, um eu conhecia e os outros 2 não. O que eu conhecia se dirigiu para mim e disse: trouxe um abacaxi aqui para você. O que é? Ele falou: um amplificador. Aí eu digo: vamos subir. Entramos, aí lá dentro de casa, abri o amplificador, uns instrumentos, fiquei medindo, vendo algumas coisas. E, para minha surpresa, eu não encontrei nada de defeito. Aí eu liguei o amplificador numa caixa que eu tinha lá em casa e o amplificador funcionou. Aí o outro rapaz, que é o responsável que trouxe, falou assim: posso levar? Eu digo: não. É melhor deixar mais um pouco, uma semana, porque pode ser que haja mais defeito. Eu não consertei. Simplesmente abri, mexi algumas coisas. Pode ser que tivesse algum componente encostando em algum outro, que estava dando um circuito ou coisa parecida, mas eu não reparei. Eu não estou confiante de que eu tenha consertado. Tá bom. Então, eles concordaram, foram embora e o aparelho ficou lá em casa durante mais de uma semana. Aí eu me comuniquei com o rapaz que era o responsável pelo amplificador e convidei a ele que ele podia levar, que já estava funcionando bem. Então fomos para Belfor Roxo. Até aí eu não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada, simplesmente consertei um aparelho como costuma consertar para qualquer outro cliente. Quando chego lá, o rapaz assim: aquele é seu Manuel Jacinto Coelho. Eu olhei para aquela personalidade, parecia que eu conhecia, mas tudo bem. Como eu, na época, bebia muito e fumava, e naquele dia eu já estava com umas e outras, aí entrei com o amplificador na mão e a pasta de ferramenta na outra. Me dirigi para ele. Quando eu me aproximei mais ou menos a distância de 1 metro, me deu aquela vontade de abraçar. Aí perguntei: posso abraçá-lo? Ele disse: deve. Abracei. Quando eu abracei, ele bateu com a mão na minha nuca algumas vezes e disse assim: até que enfim. Eu fiquei perdido. Até que enfim o quê? Não conheço, nunca vi. Aí conversamos um pouco. Tinha alguns colaboradores, leitores em volta dele, que eu costumava sempre ficar com alguns deles conversando. E então ele me indicou: a porta é aquela, a Sala das Estrelas, como é chamada, lá em Belfor Roxo, tem uma escada, pode ir para lá, pode ver lá o negócio. Colocar o amplificador. Aí eu subi a escada, quando chego na porta da Sala das Estrelas, que eu ultrapasso a porta, eu senti como coisa que metade do meu corpo tivesse ficado lá de fora. E só metade passou. Eu fiquei estranhando. O que é isso? E lá falou que até que enfim. Aqui me parece que eu passei numa peneira. E o pior, aquele que passou não sabia consertar nada. Era uma criança grande. E eu comecei a mexer, comecei a desmanchar tudo, desmanchei toca-disco, fui desmanchando. Aí eu falei assim: não, eu tenho que parar porque eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. Quando eu proferi isso na minha cabeça, aí aparece ele
e diz assim, olha, é melhor você tomar um remédio. Aí eu falei, remédio? Não, eu estou doente. Isso eu. Aí ele chamou lá uma moça, traz o remédio dele. Ela veio com uma bandeja, com um copo daqueles duplos, mesmo, duplão, cheio de um líquido amarelo. Aí disse, toma esse remédio. Aí o remédio, eu cheirei para ver se eu senti o cheiro do remédio. Não senti cheiro nenhum. Provei um pouquinho. Não senti gosto. Provei de novo, aí senti que era cerveja. Aí eu estou na minha área, né? Aí deitei e rolei. Aí tomei aquele copão, aí daqui a... e nós conversando, batendo papo. Ele conversando normalmente, como qualquer ser normal, que hoje eu sei quem é ele. Mas naquela época, e até muito tempo depois que eu convivi com ele, eu não sabia quem ele era. Aí, chamou a moça, traz outro copo. Outro copo. Conclusão, foram alguns copos, e ele falou assim, agora vamos sair daqui, vamos ver o pessoal que está dançando. Então, do lado da Sala das Estrelas, lá em Belford Roxo, tem uma sala onde as pessoas em círculo ficavam dançando. Crianças, moças, idosos, homem e mulher. Ficavam tocando a música e eles dançando. E ele dizia, essa é uma dança de descarga. As pessoas que entram nessa roda vão se descarregar do magnético. Até aí, o magnético para mim é uma coisa que atrai, quer dizer, mas não sabia o que hoje eu tenho conhecimento. Aí eu desci, fiquei sentado numa mesa, de frente àquele pessoal que estava dançando, e aí aquele rapaz responsável pelo amplificador veio me trazer um livro. Aí disse assim, ele mandou te dar isso. Aí eu peguei o livro, quanto é? Não, ele mandou te dar. Não, quanto é? Não, então tá bom. Aí eu botei o livro em cima da mesa, e quando eu olhei para o livro, apareceu uma luz prateada, ultrapassando todo o livro. E eu passava o dedo nas bordas assim para ver se pagava, coisa que era, e nada. Aí eu falei, vixe, eu acho que eu bebi demais. Bom, aí eu passei, abri o livro, passei a primeira página, a segunda, a terceira, a quarta, na quinta página, aí as letras começaram a balançar, assim como tivesse dentro, aquela folha de papel, estivesse dentro de uma bacia com água, e aquela ondulação, crescendo as letras e diminuindo. Aí eu falei, mas não é possível, tem alguma coisa aqui errada. Aí, aquela situação demorou bastante tempo. E aí eu levantei a cabeça do que eu estava olhando para aquela situação que estava acontecendo. Então as pessoas que estavam dançando e rodando, eu observei que todos eles tinham a mesma fisionomia. A mesma fisionomia. E eu então disse assim, poxa, mas parece que todos são iguais. Eu olhava e sentia que eles estavam numa paz, numa tranquilidade, numa harmonia, uma união, parecia que era um só. Parecia que todos eles juntos eram um só. E da cintura para baixo era uma neve meio acinzentada clara. E eu não via da cintura para baixo o resto do corpo das pessoas. E eu fiquei admirado olhando assim, dizendo assim, poxa, esse povo não é desse mundo. Foi a última coisa naquele dia que eu fiz. Fui para casa, cheguei em casa, já tarde, e fui ler o livro. Aí li o livro bastante, umas 2h30 mais ou menos, deitei, dormi pouco, levantei e eu disse, bom, agora eu vou terminar o serviço que ontem eu não acabei. Aí fui. Chegando em Belford Roxo, o seu Manuel estava sentado naquela sala onde o pessoal dançava em volta, tipo de um círculo. Estava ele lá, com mais 2 colaboradores leitores. Aí eu cheguei, dei bom dia. Aí eu, para mostrar a ele que tinha lido o livro,
eu falei para ele assim, a teoria é muito boa, mas a prática é muito melhor. É que ele disse, vai trabalhar, vai fazer seu serviço. E eu fui. E aí é o que eu quero dizer, como é que eu iniciei a ler o livro e até hoje continuo lendo esse livro. Isso foi em 1974, no dia 25 de agosto. E eu aproveito essa oportunidade para quem me vê depois e que não leu o livro, ou que não lê, que procure ler esse livro para ter em si essas provas, essas comprovações, porque a gente falando, muitas pessoas não admitem. Devido estarem já tão enganados por muitas coisas e que não acreditam mais em nada. Então, simplesmente eu peço a vocês que procurem observar o que eu falei, analisem e leiam o livro Universo Cultural. Ele se chama Olavo Oliveira, conhecido no meio racional como Kung Fu, apelido que ganhou por ter ficado parecido com o personagem no filme do mesmo nome, Ao Raspar a Cabeça. Começou a ler o livro Universo em Desencanto em 25 de agosto de 1974, livro que lhe foi doado pelo Sr. Manuel. Nessa época, fazia uso de bebida alcoólica e do cigarro, tornando-se um vício que o prejudicava muito. Vamos assistir ao relato sobre o que ocorreu nessa época. Já fazia uns meses que eu estava lendo e lia bastante. Mas como eu havia deixado de beber e de fumar, e todo mundo, e todos aqueles que bebem e fumam e algum dia deixou de fumar e de beber, sabem quais são as reações que acontecem. E eu estava muito nervoso, mas muito nervoso, e eu resolvi ir para o retiro. Aí já existia o retiro, que era chamado de Colina Racional, a princípio. Fui lá. Cheguei lá e conversei com o seu Manel, contando a história dele, contando a minha história, como é que eu estava me sentindo. E ele falou assim, você tem que ficar aqui. Aí eu falei, mas seu Manel, eu tenho 3 trabalhos, eu tenho 3 profissões, eu trabalho em 3 linhas, como é que eu vou fazer? Ele com aquela calma dele, você tem que ficar aqui. Aí eu ponderava, falava, seu Manel, eu tenho 3 trabalhos, eu tenho 3 linhas de frente, e ele dizia, você tem que ficar aqui. E assim foram várias vezes essa situação de dizer, você tem que ficar aqui. Parou ali, ele foi lá conversar com o pessoal e eu fui para outros cantos, mas ali mesmo na varanda. Chegou a hora de dormir, eu dormi. Quando eu acordo de manhã, eu acordei com a dor aqui, nessa altura aqui. Mas uma dor tão violenta que eu rolava no chão. Aí ele me chamou e disse para mim assim, você tem que, a partir de hoje, só pode comer arroz, chuchu, batata, sem sal, na água. E eu passei a fazer o que ele havia mandado. E ele mandou eu comprar um pacotezinho pequenininho assim, de um remédio chamado Neutralon com Beladona, que hoje em dia não existe mais. E esse remédio, eu hoje digo que não foi o remédio, mas naquela época eu dizia que tinha sido a alimentação e o remédio. Hoje não. Hoje eu sei que isso que aconteceu foi uma cura racional. Não é milagre. Milagre não existe na cultura racional. Existe a cura, que a energia tem esse poder, a energia racional tem esse poder de curar qualquer doença. E aí, estou eu hoje, não sinto nada, durante 38 anos aproximadamente. E isso para mim
é uma prova e uma comprovação do que está dentro de mim e que eu necessitava falar isso. E novamente, aproveitando esse ensejo, peço a todos que porventura estiverem vendo esse vídeo, que não sejam leitores, que procurem encontrar o livro Universo Desencanto, Cultura Racional, para poder ter uma comprovação para ele, uma prova e uma comprovação do que eu estou falando. Ele estava como residente, morador no Retiro, e então foi determinado para que eu fizesse uma cerca num córrego que os animais estavam passando por ali e sujando a água. Então eu fui fazer a cerca e quando dentro d'água eu pisei num arame para baixar até o fundo d'água, e quando eu fui bater o martelo para pegar o grampo, o martelo bateu no arame, cortou, e o arame arranhou a minha perna direita. Mas eu não dei importância, eu continuei. Eu não sabia, só depois é que eu vim saber, que quem se corta com arame farpado, se arranha e fica dentro d'água, é problemático. E eu vi que aconteceu comigo. Aí, passaram uns dias, aí minha perna começou a inchar. Eu ia passando de frente à varanda, o seu Manuel me chamou: ô Cunha, pronto, vem cá, o que é isso na sua perna? Aí eu falei, ele disse, bota terramicina. Então o remédio dele pra gente, a maioria desses cortes era isso. A gente abria aquela cápsula de terramicina e botava o pó onde estava cortado. E eu fui botando, e a perna foi inchando, a ponto de eu apertar com o dedo e aquilo chiava. Quer dizer, a perna estava... E um colaborador leitor, que é médico, e que gostava de ficar comigo lá na oficina de eletrônica, ele virou para mim e falou assim, Kung, você está com gangrena na perna. Eu digo, o quê? Isso aí é gangrena. Aí eu digo, conversa, cara. Bom. Aí, aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu vou novamente, passando de frente à varanda, aí o seu Manuel tornou a me chamar. Ô Kung, pronto, pai, vem aqui. Aí eu entrei. Ele disse assim, e essa perna? Diga, até bom o senhor falar. O doutor aí, o senhor sabe quem é? Leitor? Colaborador? Falou para mim que eu estou com gangrena. Ele disse, o quê? Gangrena. Eu disse, o quê? Gangrena. Chama ele lá. Aí eu fui chamar. Muito jeito, eu digo, fiz uma coisa que eu não devia ter feito. E agora? O médico era muito constrangido, muito, como é que se diz, retraído. Aí eu fui chamar ele, quando veio aí, o seu Manuel perguntou, ô doutor, o que é isso na perna dele? Aí o doutor ficou sem querer falar, aí perguntou de novo, o doutor ficou sem falar. Aí eu falei, ele falou que é gangrena. Que? Gangrena. O quê? Gangrena. Aí disse assim, Aí, pode ir embora. Aí eu fui embora. Continua botando terramicina. Eu digo, sim, senhor. E assim foi. Daquele dia para frente, a perna começou a desinchar. Desinchar, desinchar, desinchar. E aí começou a sair um monte de furúnculo no corpo todo. Até o pessoal disse assim, você esteve na guerra da guerra dos farrapos? Eu digo, talvez se tivesse. E conclusão, curou tanto aqueles furúnculos como a perna. Sarou. E o doutor ficou boquiaberto a ponto de dizer assim, poxa, eu agora estou com vergonha. Aí eu ainda disse para ele assim, joga o diploma fora, cara. Ele disse, não posso fazer isso. Bom, passado uns tempos, eu estou na cantina e me chega um senhor de terno, bem vestido, e olhou para mim assim e apontou para minha perna. Essa perna não é sua. Aí eu, o quê? Essa perna não é sua.
Aí eu também fiquei na minha, não falei nada. Aí, o que ele fez? O moço me deu esse presente, que é um isqueiro de uma bala. É um isqueiro de uma bala. Isso tem mais de 38 anos, por aí. Eu recebi meio desconfiado. É um isqueiro, tá aqui, ó. Nunca usei. Né? Mais de 38 anos, nunca usei. Tá aqui. Então, eu vou passando na varanda, o senhor Manel está lá sentado. Eu digo, senhor Manel, eu posso falar com o senhor? Pode. Aí eu entrei e disse a ele, teve um moço aí muito bem vestido e que falou que essa perna não é minha e me deu esse presente aqui. O que eu faço? Isso pode ficar com você, então eu estou com ele até hoje. E depois que eu disse, procurei esse moço, não achei. Não achei. E assim, mais uma vez, eu convido a todos aqueles que porventura verem esse vídeo, procurem a ler o livro Universo de Desencanto, Cultura Racional, para ter essas provas e comprovações que aqui eu estou relatando agora, que só você lendo é que você vai ter a certeza de tudo isso. Ia haver um evento em Barra do Garça. Então o seu Manel me chamou e disse, pega a aparelhagem e vai para Barra do Garça. Agora. Sim, senhor. Com a roupa que eu estava, eu peguei a aparelhagem e aí um colaborador veio com um carro para me levar para o aeroporto para eu apanhar o avião para Brasília. Quando eu chego lá, esse colaborador disse assim, esse moço tem que parar esse avião agora. Aí a moça, que é atendente, falou assim, como? Tá taxiando? Pode, não há meio, como eu vou fazer isso? Aí ele tornou a repetir umas 3 ou 4 vezes. Achei até que a moça ficou olhando e disse, esse cara é maluco. E eu fiquei calado, com os instrumentos lá na mão. Aí anunciou no alto-falante que o avião que estava na pista taxiando estava voltando por algum motivo. Aí a moça falou, não é possível. O que é isso? Aí ele falou, isso é o poder dos poderes. Aí, quando eu chego em Brasília, tem lá um carro me esperando para levar para Barra do Garça. Me leva para Barra do Garça. Chego em Barra do Garça, eu tive que montar palanque, tudo para poder o pessoal falar e ainda tinha que filmar. Então eu era o bombril, né? Minha utilidade. Conclusão, fiz lá o palanque, preparei tudo, botei lá a mesa, botei as flores e chegou a hora da conferência. Houve a conferência e eu tive que largar a câmera, deixar focada no lugar onde ia falar, para eu poder falar também. Conclusão, terminou lá a conferência, eu apanhei os aparelhos todos e fui para casa onde eu estava, para fazer revisão, para fazer edição e etc e tal. E com isso eu fiquei a noite quase toda acordada. Se dormi 1 hora, dormi muito. Tinha um evento, Barra do Garça, na rua. Aí eu fui com a câmera para filmar. Estou filmando o evento, que é o pessoal desfilando, aquela coisa toda. E eu estou filmando quando eu dou com um senhor moreno, de chapéu, barbudo, e eu olhei assim, pelo olho eu falei, ah, te peguei, até que enfim te peguei, ah, te peguei. E fiquei firme ali gravando ele, e eu senti uma mão muito grande nas minhas costas me puxar. Quando puxou, que eu voltei, já não estava mais. Aí eu olhei, ele já ia longe, assim eu ainda filmei. Conclusão. Chegou na casa onde eu estava, apanhei a fita e coloquei para passar na televisão. Unanimemente, todo mundo que estava assistindo, quando viu aquele moço, olha o pai! E aí, seu Manel me
ligaram para o seu Manuel, ligaram para o Retiro. Aí falou, ô pai, o senhor está aqui na gravação, como que gravou o senhor? Ele disse assim, mas não me deixa quieto em lugar nenhum. Aí o que ele fez? Mandou um colaborador, um leitor, comprar uma barba, um chapéu, e botou a barba e botou o chapéu. E caiu aquela fotografia. E teve alguns colaboradores, leitores, que não concordaram. Não, não é assim. Não é assim, porque a barba e o chapéu não era igual o que estava lá, onde ele se apresentou. E aí prova que ele é o que é. Dia 30 de dezembro de 1986. Era madrugada e o seu Manuel vinha lá debaixo da cantina com alguns colaboradores acompanhando e eu filmando. Ao subir a escada da entrada da varanda, me deu vontade de eu baixar a câmera para os pés dele. O susto que eu tive, que os pés dele estavam mais ou menos uns 20 centímetros acima do chão. Aí eu praticamente falei, é por isso que ele anda na lama e não suja os pés. Daí a resposta. E depois é que a gente veio saber da levitação, que nessa época ninguém falava em levitação, que ainda estava na obra, não tinha feito ainda nem a réplica. E adentrando na sala, não, na varanda, com alguns colaboradores, eles brindando com o Paraty. Paraty é aquilo como eles chamavam, cachaça. E então eu filmei também. Depois de eu filmar eles bebendo, aí ele me chamou num canto e falou assim, apaga aqueles 2 pedaços, mas não falou qual. Aí eu fui passar a fita para me ver, eu falei, deve ser esse e esse. Aí apaguei. Aí ele pediu, passa a fita aqui para me ver. Eu passei a fita. Falou, é isso aí. Então, ele mandava eu fazer as fitas, e eu fazia as fitas, e ele dizia assim, põe aí umas 10 filmagens. Eu botava. Chegava lá, por acaso, ele dizia, é isso aí. Quer dizer, então, era uma sintonia que eu sentia, que até hoje eu não sei explicar. Mas, novamente, eu aproveito o ensejo de dizer que tudo isso, as pessoas que quiserem saber disso e mais alguma coisa, que lê o livro Universo de Encanto, que você vai ter as suas próprias comprovações.